Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Então, você que trabalhou durante muitos anos, sempre sonhando com o dia de se aposentar. Aí chegou aquele tão esperado dia e saiu a sua aposentadoria finalmente. Bom, após meses esperando a resposta do INSS, você recebe a notícia que seu benefício foi finalmente concedido. Bom, provavelmente que você já tenha planejado descansar, viajar, conhecer novos lugares e o valor da aposentadoria concedida ficou muito menor do que o esperado. Bom, infelizmente, atendendo pessoas todos os dias com esse mesmo problema no escritório, então muita calma. Para tudo tem um jeito, você não precisa entrar em desespero. Você deve estar falando, que eu falo assim porque não é comigo, coisa e tal. Bom, ouça com atenção. Você não é obrigado a aceitar esse valor de aposentadoria. É isso mesmo, porque há algumas dicas para tentar reverter essa situação. Então, eu vou dar essas dicas porque tem muitas pessoas ouvindo rádio que devem estar com esse exato problema. Então, imagine que você fez o requerimento desse benefício para o INSS, anexou todos os comprovantes do seu tempo de trabalho e teve a aposentadoria concedida. Mas na hora que chega aquela carta de concessão do benefício, você percebe que o valor do benefício é abaixo do esperado. Então, você não é obrigado a aceitar o valor da sua aposentadoria, que está ali na carta de concessão, mas vai depender de caso a caso. Então, às vezes, você não se atenta ao valor do benefício, aí você começa a receber o benefício. Só depois que você percebe que tem alguma coisa errada com o valor. E olha, isso acontece muito. Então, se você aceitou e recebeu, daí não dá mais para negar. Então, nesse caso, você pode fazer uma revisão, um recurso. Agora, o fato de não poder modificar a data do início da aposentadoria, há grandes chances de você perder dinheiro. Agora, quando você faz o primeiro saque da aposentadoria, a sua data da aposentadoria é fixada e você não pode mais mudar isso. Então, isso quer dizer que caso continue trabalhando e recebendo aposentadoria, isso não vai alterar o valor que você recebe do benefício do INSS. Antigamente, havia uma discussão sobre a desaposentação, que considerava o tempo trabalhado após a aposentadoria. Então, fazendo com que você ganhasse mais tempo de contribuição, juntando as contribuições realizadas antes e depois da sua primeira aposentadoria. Então, com muita dor no coração, mas muita dor mesmo, eu te falo que essa tese ela não é mais válida. Segundo o julgamento do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ocorreu esse julgamento em 26/10/2016. Então, hoje em dia, o que pode ser feito é a pessoa recusar essa aposentadoria concedida e esperar um tempo a mais para se aposentar com um valor de benefício maior. Agora, se a pessoa aceitasse a primeira aposentadoria, talvez isso não seria possível. Agora, que você já sabe que se aceitar seu benefício não pode mais mudar a data da aposentadoria e que isso pode ser muito prejudicial. Assim, como especialista, eu te dou algumas dicas valiosas para quando a sua aposentadoria for concedida. Bom, se foi concedido antes ou depois de 13/11/2019, você vai verificar se foi regra definitiva ou regra de transição, verificar se há erro de cálculo no valor do benefício, verificar se não existe uma regra de transição que aumente o valor. Então, atenção que agora eu vou falar
é muito importante. Então, para você não aceitar a sua aposentadoria, você não pode sacar nenhuma parcela da aposentadoria, não pode ter sacado fundo de garantia por tempo de serviço, que é o FGTS, e muito menos feito saque da cota do Programa de Integração Social, PIS. Se você não sacou nada e você quer desistir de todo o processo, tudo bem. Tá? Você desiste da aposentadoria e é feito pelo meu INSS. Então, segundo o site da Previdência, depois de ter feito o login no sistema, você deve escolher a opção Agendamentos, Requerimentos. Clicar em Novo Requerimento. Aí você vai digitar no campo de pesquisa a palavra desistência e selecionar o serviço desejado. Então, os documentos que você deve anexar a seu pedido são uma declaração da Caixa Econômica Federal, caso de PIS, ou do Banco do Brasil, em caso de PASEP, se houve o saque do FGTS ou PIS/PASEP em seu nome. Declaração de não recebimento de créditos de benefícios. Existe uma outra opção. Você olha, vamos supor, no requerimento administrativo e percebe que seu pedido foi parcialmente concedido. Então, isso significa que nem todos os períodos de trabalho que você disse que tinha direito, ou até valores de salário de contribuição, foram aceitos pelo INSS, mas que, mesmo assim, você teve direito ao benefício. Então, esses períodos não aceitos pelo Instituto, por exemplo, podem fazer que o valor da sua aposentadoria caia bastante. Então, foi concedido abaixo do valor real. E se esses salários de contribuição não considerados forem altos. Por outro lado, você não pode desistir da sua aposentadoria porque, ainda que seja pouco, vai fazer falta, você está desempregado. Então, uma saída para reclamar dessa decisão parcial de concessão do benefício é o recurso administrativo. Então, nesse recurso que será analisado, serão somente os pontos da decisão que foram desfavoráveis a você. Então, cabe ao Conselho de Recursos da Previdência Social fazer essa análise. Então, no recurso, você apresenta novos argumentos e novas provas. Você pode apresentar uma documentação adicional que comprovam o seu direito a um determinado período de trabalho, que não foi considerado, ou salários de contribuição diferentes referentes ao mesmo período. Então, por exemplo, caso o Conselho de Recursos da Previdência Social constate que o INSS errou, você terá a sua aposentadoria totalmente concedida com aqueles valores que não entraram no cálculo. Então, para fazer essa revisão, você tem que preencher o formulário. Para fazer o recurso, preencher o formulário de recurso, anexar o seu pedido no site Meu INSS. Então, o prazo para você interpor o recurso são de 30 dias contados da data que você esteve ciente da decisão do seu requerimento administrativo. Agora, imagine que você observa a carta de concessão do benefício com o benefício concedido integralmente, notou que há erro por parte do INSS no valor da sua aposentadoria. Então, nesse caso, você pode fazer um pedido de revisão administrativa do seu benefício. Então, essa revisão, como o próprio nome sugere, será uma nova análise por parte do Instituto de toda a sua documentação, anexada ao requerimento do benefício, para verificação de eventuais erros nos cálculos. Então, assim como no recurso administrativo, na revisão, você também pode anexar novos documentos para comprovar o seu direito. Agora, você deve se perguntar: como saber se há algum erro no valor da minha aposentadoria? Bom, é muito simples. Há 2 modos de saber isso. Você deve analisar a sua carta de concessão e a memória de cálculo do benefício. Então, são esses documentos que terão informações do que foi levado em consideração pelo INSS para te dar aquele benefício.
incluindo os valores através do processo administrativo, que você pode ter acesso através da central de atendimento do Instituto. Telefone 135 ou no site Meu INSS. Se você não entender muito bem sobre o cálculo da sua aposentadoria, recomendo você fazer uma consulta previdenciária para você ter certeza de que o INSS errou no valor do seu benefício. Digo para você ter certeza porque se o INSS constatar que a sua aposentadoria deveria ser menor do que o valor que você recebe, eles podem diminuir o valor do benefício. Então, é isso mesmo. O Instituto ele está autorizado a fazer, caso eles vejam que erraram na análise inicial do seu requerimento. Então, nesse caso, a revisão da aposentadoria pode ser uma faca de dois gumes. Então, há a chance de você ter o seu benefício aumentado ou diminuído. Então, por isso que eu sugiro a realização de uma consulta previdenciária. É somente o advogado especialista em direito previdenciário que vai te dar um norte sobre a sua possibilidade de sucesso na revisão administrativa, podendo te indicar eventuais documentos que comprovam seu direito. O que eu vou falar agora, as pessoas fazem muita confusão. O prazo máximo para você entrar com uma revisão é de 10 anos. Passado esse tempo, você não tem mais direito à revisão, salvo algumas poucas exceções. Importante, você pode entrar com pedido de revisão administrativa assim que seu benefício for concedido. Não precisa aguardar qualquer tempo para você poder realizá-la, mas atenção ao prazo máximo de 10 anos. A revisão também é feita pelo site Meu INSS. Agora, existe também a possibilidade de você atrasar a sua aposentadoria. Se você notar que o valor da sua aposentadoria ficou muito baixo, porque você não tem muito tempo de contribuição, por exemplo, você pode não aceitar o benefício naquele momento e continuar trabalhando normalmente. Aí, anos depois, quando você achar que pode ter um valor maior de benefício, você pode fazer a solicitação de uma nova aposentadoria e ter uma quantia bem melhor do que antigamente. Então, isso é ótimo, né? Então, por exemplo, você imagina que o Pedro, de 65 anos de idade, 20 anos de contribuição, com uma média de salários de contribuição no valor de R$5.000. Com a reforma da Previdência, ele vai ter direito à aposentadoria por idade no valor de R$3.000, com esse tempo de contribuição. Se ele trabalhar por mais 5 anos, a aposentadoria dele sobe para R$3.500. Já são 500 de diferença. Agora, existe a possibilidade de ingressar com uma ação judicial para pedir a revisão do seu benefício. Algumas revisões somente são possíveis com o ingresso de ação judicial. Não adianta entrar no posto do INSS, porque muitas vezes vai ser negado. Então, eu vou citar algumas revisões de que não adianta você pedir no posto do INSS. Então, a revisão da vida inteira é um exemplo, para incluir todos os salários na aposentadoria, contando valores antes de 1994. Isso é um exemplo, porque o INSS nega todos os pedidos no posto. Um outro exemplo é a revisão do teto entre 88 e 91, período conhecido como buraco negro. Existe a revisão onde se pleiteia o aumento de 25% no benefício do aposentado que precisa de uma ajuda permanente de um cuidador, mas não se aposentou por invalidez. Outra revisão que é obtida somente na Justiça é a inclusão da ação trabalhista no cálculo do benefício, quando houve acordo entre o patrão e o empregado. E uma outra questão que somente através de ação judicial é a discordância do segurado a respeito da aplicação das regras da reforma da Previdência. Então, ao menos 2 revisões, elas podem ser pautadas a qualquer momento para ser discutidas
pelos ministros do STF, que é o Supremo Tribunal Federal. É o caso da revisão da vida toda e da grande invalidez, cujo objetivo é garantir um aumento de 25% em qualquer tipo de aposentadoria, e não apenas no benefício por invalidez. Nos dois casos, já teve decisões favoráveis aos segurados no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Mas a palavra final sobre cada tema deverá ser no STF, que é o Supremo Tribunal Federal. E não tem prazo para o julgamento. Existe também a revisão para a inclusão do auxílio-acidente no cálculo da aposentadoria. Isso porque até 97 o auxílio-acidente ele era considerado um benefício a ser pago por toda a vida, mesmo após a aposentadoria do segurado. Com a mudança da lei, ao se aposentar, o segurado perde o direito de receber o benefício, porque ele não pode mais ser pago acumuladamente com a aposentadoria. No entanto, na Justiça, o segurado pode pedir que o auxílio conte como salário de contribuição para calcular a média salarial. Então, o auxílio-acidente ele é uma espécie de indenização paga ao trabalhador que, por acidente ou por uma doença ocupacional, ele perde parte da sua capacidade para o trabalho. Então, como perde sua força para atuar na área original, mas segue podendo trabalhar, e ele vai para uma área diferente que lhe rende um salário menor. Então, é feita essa complementação da renda por parte do INSS. Então, quando seu benefício é revisado pelo INSS ou pela Justiça, você terá direito aos valores retroativos, desde a data do início do benefício, que é chamada de DIB. Isso porque o culpado do benefício não ter sido calculado da maneira correta foi o INSS e não você. Então, como seu benefício devia ter sido pago com o valor certo desde quando você começou a receber esse benefício, nada mais justo que a diferença dos valores que você não recebeu sejam pagos ao final da revisão. Então, se você já está aposentado há mais de 5 anos, os valores retroativos eles serão limitados a esses 5 anos, por conta de previsão na lei. Lembrando que os valores serão corrigidos monetariamente. Então, dependendo de quanto tempo você ficou sem receber o valor correto e da diferença entre os valores, há uma possibilidade de você receber uma bolada. Então, com certeza, um dinheiro extra desses, ele não vai fazer mal a ninguém. E a sua maior carta na manga no pedido de revisão é você contar com um advogado especialista em direito previdenciário. Então, esse advogado que te dará o sossego e te informará quais são suas reais possibilidades com a revisão do seu benefício. Isso não significa que você não precisa contratar de cara um advogado para fazer o acompanhamento durante todo o seu processo no INSS, exceto se o seu processo for para a Justiça e o valor da causa superar 60 salários mínimos. Agora, o que você pode fazer é uma consulta previdenciária completa para que o advogado veja chances de sucesso em um pedido de revisão no INSS. Agora você já sabe o que você deve fazer quando a sua aposentadoria for concedida. Você deve pensar muito bem para ver se aceita ou não. Então, o primeiro passo é verificar a carta de concessão do benefício e ver se há algum erro de cálculo desse benefício, cálculo de revisão administrativa ou seus pedidos não foram totalmente concedidos. Caso de recurso administrativo. Então, você pode verificar se é caso de recurso, de ação, de revisão. Você também pode pensar na possibilidade de atrasar a sua aposentadoria para o futuro, porque você trabalhar um pouco mais pode te garantir um benefício maior. E você tem que se lembrar que não é porque sua aposentadoria foi concedida que você é obrigado a aceitá-la. Você tem inúmeras possibilidades aí. Então, você precisa tomar cuidado. Muitas vezes a gente pega a carteira de trabalho da pessoa e a carta de concessão, e essa carteira de trabalho tem um valor
e na carta de concessão do benefício consta lá o salário mínimo. Então, isso acaba derrubando o valor do benefício. Precisa tomar cuidado com isso, precisa verificar se realmente está correta a carta de concessão, se o valor concedido está certo ou não. A gente encontra, assim, é muito mais comum do que você imagina achar erros no processo administrativo de revisão de aposentadoria. Então, todo cuidado é pouco, você precisa ter muita atenção e é bom você checar se os valores estão corretos, verificar se você entende de cálculo, qual foi o cálculo utilizado, se está correto ou não. Agora, principalmente depois da reforma, a gente tem a chance de erro, assim, triplicou. Por quê? Porque a pessoa ela pode cair na regra errada. Tem a regra definitiva, tem as regras de transição, e a pessoa pode acabar pedindo uma pela outra. Então, entra no pedágio de 50%, só que se ela esperasse mais um ano, o valor da aposentadoria seria muito maior. Então, depende do caso, tem que analisar, tem que fazer um planejamento, tem que verificar qual a forma correta de recolhimento, de que maneira, qual o valor desse recolhimento, o código do recolhimento. Tem gente recolhendo como facultativo, mas perante o INSS, a pessoa ainda continua trabalhando, então precisa dar baixa daquele vínculo anterior, porque senão esse período, na hora de você se aposentar, ele não vai entrar. Não vai entrar na conta. Então, você vai ter que retificar o seu CNIS antes de se aposentar. Então, por isso é bom você verificar o quanto antes de que maneira você está contribuindo, qual o código da sua contribuição, está certo, está errado, precisa retificar o CNIS, o que eu preciso fazer, porque senão você entra, o pedido é negado, aí você entra de novo e aquele tempo você vai perdendo. E se ficar provado que foi erro do INSS, você pode entrar depois com uma ação pedindo todo o retroativo, desde o primeiro pedido de aposentadoria, para você, aí você ganha os atrasados. Aí é um dinheirinho bom, que muita gente às vezes acaba perdendo por desconhecer. Então, tem muito benefício aí, às vezes a pessoa teve um benefício negado e se aposentou e nem quer saber desse passado. Não, às vezes ela trabalhou doente, ela tinha um direito ao auxílio-doença que ela não pediu. E aí você pode, com base em documentos, você pode pedir o auxílio-doença daquele período retroativo que não foi concedido. Ele vai fazer uma perícia indireta com base em documentos, mostrando o quê? Que aquela pessoa tinha direito àquele auxílio-doença, aquela aposentadoria por invalidez, e não foi concedida por erro do Instituto. Então, assim, tem N alternativas. Claro, não adianta... Às vezes a pessoa me pergunta, aconteceu isso, o que eu faço? Não sei, precisa ver a documentação. Eu preciso me aposentar, tenho ou não tenho? Dá ou não dá? Eu não sei, você que fez o cálculo, não fui eu. Às vezes um período, às vezes a pessoa está com uma doença, pode ser considerado deficiente. E a aposentadoria requer menos tempo de contribuição. Então, tudo isso tem que ser analisado. Não dá para você falar sim ou não, não é uma coisa exata. Você tem que analisar para você poder dar uma resposta correta. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.